Abram as vossas Bíblias lá no livro de Efésios, pode sentarem. Livro de Efésios, capítulo 2. Livro de Efésios, no capítulo 2. Esse texto de Efésios, capítulo 2, nós vamos ler versículo 8 e versículo 9, muito conhecido nosso. Já que nós estamos estudando a respeito dos dons espirituais, hoje nós vamos falar a respeito do dom da fé. O dom da fé especial. Nós vamos aqui discorrer um pouco a respeito daquilo que a Bíblia diz a respeito desse dom. Então nós vamos tomar como base, para começarmos a leitura da palavra e aquilo que o Espírito Santo, ele vai nos conceder nesta noite, Efésios, capítulo de número 2, versículo 8 e versículo 9. Essa será a nossa leitura inicial em o nome do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor. Capítulo 2, verso 8 e 9, diz assim: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ok? Somente esses dois versículos para iniciarmos a ministração e o ensino a respeito desse dom, o dom da fé. Amados, nós dividimos esse dom da fé e nós o colocamos ele como dom de poder. Dom da fé, operações de milagre, um outro dom, ok? E os dons de cura também são dons de poder. 3 são os dons de poder, são dons que fazem algo. Então hoje o nosso estudo é o dom da fé. Há quem pense no meio do povo de Deus que praticamente todo crente tem o dom da fé. Há quem pense que não, há quem pense até mesmo que tem crente que não tem fé nenhuma. Há muita confusão com relação a essa questão de fé, o dom da fé, a fé de Deus, a fé natural. Há muito pouco entendimento com relação a essa questão. Então nós vamos estudando devagarinho a respeito da fé no Senhor. E nós vamos nos aproximando, à medida que a gente vai estudando a respeito da fé, a gente vai se aproximando mais especificamente para esse dom, ok? Então veja, nós temos aqui alguns versículos, ou seja, 2 versículos, que diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Ninguém pode ser salvo, a não ser através da fé. Se alguém não tiver a fé, essa pessoa não pode ser salvo. Eu quero começar e eu quero falar a respeito da fé que nós alcançamos quando nós aceitamos a Jesus. A fé que o pecador alcança quando aceita Jesus como Salvador. É a fé para a salvação. Existe uma fé para a salvação, pastor? Sim. É uma fé que Deus dá ao pecador. Olha que coisa. Ela não é nem uma fé que Deus dá ao crente. É uma fé que Deus dá ao pecador, para que através dela, essa pessoa possa, com essa fé, aceitar Jesus como Salvador. Não é a fé do crente, é a fé que é dado ao pecador. É a fé que salva. Se essa fé ela não for dada ao pecador, o pecador não pode aceitar Jesus. É impossível um pecador aceitar Jesus se ele não receber a fé. Ou seja, uma fé que faz com que ele aceite Jesus ou se salve.
É por isso que a palavra diz: pela graça sois salvos, ou seja, quem salva é a graça, quem salva é Jesus, mas através da fé. Ou seja, Jesus não pode salvar ninguém que não tenha a fé para ser salvo. Jesus não pode alcançar o pecador se o pecador não tiver a fé que salva o pecador. Aleluia. Então é com essa fé que aquele ou aquela que está no pecado, através dessa fé, que essa pessoa pode aceitar Jesus como Salvador. Se essa pessoa não tiver essa fé, não pode aceitar Jesus como Salvador. Então a questão é: como essas pessoas, como esses pecadores, como eles podem alcançar essa fé? Então os amados irmãos vão começar a entender uma coisa. Vocês lembram que depois que Jesus ressuscita, não logo após, Jesus ainda come, ainda dá mandamento a eles, e um dos mandamentos, certo? Que ficou muito conhecido como o ide do Senhor. Então Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A maioria dos crentes não sabem nem mesmo o porquê Jesus mandou pregar o evangelho. Aleluia. Amado, não era somente para que as pessoas ouvissem a respeito do plano de salvação. Não era somente para ficar entendendo que Deus realmente enviou o Messias, o seu Filho, e que Ele morreu, e que Ele destruiu o pecado. Não. Há um propósito em se pregar o evangelho. E é aqui que nós queremos parar e queremos, junto com a igreja, começarmos a andar nessa palavra, e a gente vai se aproximar para o dom da fé especial. Então havia um propósito em Jesus dizer àquelas pessoas: ide, ou a mim, a você, e pregue o evangelho. Às vezes nós queremos conquistar coisas, ou queremos fazer algo acontecer, usando a ferramenta errada, ou não usando ferramenta nenhuma. Nós queremos, na verdade, que Deus opere, mas nós não fazemos aquilo que Ele estabeleceu, para que, se aquilo fosse usado, o poder dele opera. Aleluia. Então quero tomar como base esse ide, essa fé que faz com que a graça alcance a pessoa. Nós queremos tomar como base, e nós queremos que os amados irmãos abram as vossas Bíblias em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Capítulo 2, somente o verso de número 41. Atos 2, 41 diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Aleluia. Esse foi o fato, ou seja, praticamente o primeiro discurso registrado pela palavra logo após Pentecostes. Nós temos aquele fato ocorrido, que ocorreu ali em Pentecostes, aonde eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em novas línguas, e aí as pessoas que estavam ali, que faziam parte de todas as nações da terra, e viram eles falarem em línguas, ficaram ali sem saber o que estava acontecendo, pensando até que eles estavam embriagados. Então Pedro se levanta e começa a discursar, ele começa a falar. Se você pegar o capítulo 2 e ler, você vai perceber que Pedro colocou como centro daquilo que estava ministrando a graça. Ele falou sobre a graça, ele falou sobre a importância da graça,
E aí no verso 41 diz: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Primeiramente, para que as almas fossem agregadas, para que eles recebessem Jesus como Salvador, primeiro foi a eles anunciado a graça. Primeiro foi a eles anunciado o Evangelho. Eles cumpriram com aquilo que Jesus disse: ide e anunciar o Evangelho. Então Pedro está diante de uma multidão. Ele começa a falar da graça, a falar do Evangelho. E a Bíblia diz que, como resultado dele ter falado da graça, do Evangelho, agregaram-se quase 3.000 e foram também batizados. Ou seja, todas essas pessoas foram pessoas que aceitaram Jesus como Salvador. Aleluia. Mas nós lemos na palavra que a graça só salva se a pessoa tiver a fé para ser salvo. A graça só salva desse jeito. Então, essas quase 3.000 pessoas só podiam ser salvas se recebessem a fé para ser salvo. E o que foi que aconteceu? Como é que eles receberam a fé? A Bíblia diz aqui: de sorte que foram batizados todos aqueles que de bom grado receberam a palavra. Aleluia. Sabe o que nós aprendemos com isso? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Foi isso que Jesus estava visando. Anunciar o Evangelho de Cristo para o pecador é indispensável, porque é ouvindo a palavra que recebe a fé. Então, no momento que você leva a palavra ao pecador, e ele a recebe de boa vontade ou de bom grado, e ele aguarda e ele toma uma decisão em aceitar Jesus, essa decisão faz com que eles sejam salvos de maneira legítima. Aleluia. Por quê? Porque ao ouvir a palavra e ao aceitar a palavra, eles recebem uma medida de fé. É uma porção de fé, é uma fé especial, é uma fé espiritual, dada por Deus através da palavra. Então, se eles não escutam a palavra e eles não recebem a palavra, eles não recebem a medida de fé que salva eles. Então, por isso Jesus, embora ele não explicou isso quando ele diz o ide, ele sabia que as pessoas só podiam ser salvas, ou seja, o mundo, se fosse através da fé. E para que as pessoas tivessem a fé para ser salva, elas precisavam ouvir a palavra que gera essa fé. Aleluia. Então, através dessa fé, que é espiritual, a pessoa pode simplesmente dizer: eu te recebo, Jesus, com esta fé. Aí nós começamos a entender: pela graça sois salvos mediante a fé. Ou seja, através da fé, a fé que é dada quando a pessoa escuta a palavra de Deus. Se os cristãos sobre a terra, se eles parassem hoje de falar de Jesus, de levar Jesus como Salvador, ninguém mais na terra podia ser salvo. Olha como Deus trabalha junto com a igreja. Deus criou uma maneira de salvar as pessoas, mas essas pessoas não serão salvas a não ser que elas escutem a palavra de Deus. Agora aqui vem o grande compromisso para mim, para você, para a igreja. É por isso que vocês devem falar para os entes queridos de vocês. Vocês devem falar para aquele vizinho que não conhece Jesus. No colégio vocês devem levar e se preocupar com os colegas de classe. No trabalho, aquela pessoa que conversa com você, você não pode ficar somente naquele diálogo natural.
Você precisa criar uma circunstância, ou no mínimo ser sábio para que a circunstância seja criada, para que você entre com o evangelho que salva, para que aquela pessoa entenda e receba uma medida de fé, e essa medida de fé dá a ele ou a ela a capacidade para aceitar Jesus como Salvador. É por isso que o evangelho tem que ser anunciado. Você não pode, por isso que eu não gosto de dizer simplesmente a alguém: aceite Jesus como Salvador. Eu não gosto. Sabe, é preciso dar a palavra. Você não precisa usar muitos versículos da palavra, mas você precisa pegar alguns versículos da palavra que fale e que deixe claro para a pessoa que Cristo é a única salvação daquelas pessoas. Você não precisa usar muitos versículos, mas você precisa pegar na palavra os versículos, porque são esses versículos que, se ela ou ele ouvir e entender, vai estar pronto para aceitar Jesus através da fé. A Bíblia, na verdade, se você for olhar, ela deixa para mim, para você, as pistas que eles usavam para levar a salvação àquelas pessoas. Então, para que a gente chegue a falar do dom da fé, nós vamos falar primariamente da fé que é dado ao pecador para ser salvo. Nós vamos falar da fé também que foi dado à igreja. Aleluia. Mas também nós vamos falar do dom da fé, que é diferente dessas coisas. Amém? Então vamos ainda continuar estudando e vendo alguns versículos da palavra do Senhor. Ainda em Atos, no capítulo 4, aqui nós temos quase 5.000 almas recebendo a palavra, recebendo Jesus como seu Salvador. Eu quero pedir a você para ficar sempre aí com o livro de Atos aberto. Nós vamos ler alguns versículos aqui em Atos. Atos é a igreja do Senhor em ação. Ela é um livro diferente. Você pode ver como era que eles se moviam, aleluia, no ministério, na graça. É um livro diferente. É a igreja do Senhor Jesus. Não é somente os apóstolos, mas a igreja de Jesus agindo. Nós podemos aprender muito com isso. Então, em Atos, no capítulo de número 4, a partir do versículo 1 até o 4, acontece algo, porque a Bíblia relata que Pedro mais João, eles tinham, através do poder de Deus, orado ou determinado a um homem paralítico que nascera desse jeito, já nascera paralítico desde o ventre, e ele era colocado todos os dias ali na entrada do templo, na porta formosa. Todos conheciam aquele homem, porque todo dia ele era colocado ali para pedir esmola. As pessoas sabiam da sua vida, sabiam como ele nasceu, conhecia aquele homem. Então, um belo dia, quando Pedro e João vai entrando, aquele homem pede a ele algo, e ele diz: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou. E ali, ao pegar o homem, ao ordenar, o homem é curado. E aí começa um certo rebuliço, porque as pessoas conheciam a deficiência daquele homem. E aí as pessoas começam a olhar para Pedro e João diferente, começam a admirar. E é muito lindo, e eu, incentivo você a ler o relato. As pessoas começaram a ver em Pedro e João algo totalmente diferente, a ver além daquilo que deviam. E Pedro diz: por que vocês estão olhando para nós, como se foi por nossa própria virtude ou santidade que fez esse homem ser curado? Mas seja conhecido diante de vós. E ele começa a falar e a discursar a respeito de Jesus. Vale a pena você ler. Você vai ver que ele fala a respeito da palavra, a respeito do Senhor Jesus, a respeito do Jesus que veio e morreu pela humanidade. Esse é o plano de salvação. Então, no capítulo 4, no versículo de número 1 até o versículo de número 4, diz assim:
Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo. Então eles estavam ali falando do evangelho, ensinando ao povo e anunciando em Jesus a ressurreição dos mortos. Esse é o plano de salvação. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Primeiro nós lemos que a primeira ministração depois de Pentecostes, quase 3.000. Agora, depois de outra ministração, quase 5.000. A Bíblia diz que eles creram. Crer aqui quer dizer eles acreditaram na mensagem do evangelho. Esse crer aqui é específico para dizer eles aceitaram Jesus como Salvador. Então, mas qual foi o mistério? Porque a palavra nos ensina que ninguém pode ser salvo se não for através de Jesus. Mas Jesus também só salva se a pessoa tiver fé. Então o que está acontecendo aqui? Pedro, quando aquele homem foi curado e aquela multidão começou a se apegar e a olhar para ele, ele começa a dar àquela multidão a palavra de Deus. Ele começa a falar do plano de salvação. E quando ele começa a falar do plano de salvação, aquelas pessoas aceitaram o plano de salvação. Quando aceitaram, foi dado a elas uma medida de fé. E essa medida de fé que foi dado a elas foi o suficiente para eles aceitarem a graça. É por isso que a palavra diz: pela graça sois salvos, mas mediante a fé. Fé que a pessoa recebe quando escuta a palavra do Senhor. É claro que escuta de bom grado. É claro que escutando, fazendo caso dela. Não é simplesmente ouvindo o barulho, não. É com atenção, ouvindo a palavra, dando a ela devida importância, aceitando aquela palavra. Quando a pessoa aceita aquela palavra, ela recebe uma medida de fé. Essa é uma fé sobrenatural. Somente a palavra de Deus pode dar essa fé. Não tente levar ninguém à salvação sem que a palavra tenha sido dada a ele. Aleluia. Às vezes isso é possível porque alguém já falara de Jesus para aquela pessoa. Que esse alguém às vezes não é você. Então você encontra alguém, um pecador, que não se decidiu para Jesus, mas tem o conhecimento, mas não tomou a decisão. Porque quando alguém presta atenção à palavra de Deus, ele dá a fé para ser salvo. Mas a pessoa muitas vezes, ela não toma a decisão de aceitar a graça. Então você encontra alguém que já tem o conhecimento da graça que veio salvar. Então você pode simplesmente levá-la à salvação, sem precisar levar novamente os versículos da palavra de Deus. Porque alguém já levou para ele e para ela a palavra. Mas o que nós queremos aqui fortalecer é que ninguém é salvo se não ouvir a palavra de Deus. Ninguém é salvo sem não ouvir especificamente a palavra que é Cristo, mas uma palavra específica, a palavra de salvação, plano de salvação do Senhor. Então agora você está entendendo por que Jesus disse: ide por todo o mundo. É uma missão que ele não deu aos anjos. É uma missão que não foi colocada aos anjos. Por isso, quando você lê na palavra, no capítulo 10 de Atos, quando o anjo aparece para Cornélio, ele não prega a palavra, mas ele ensina alguém que pode pregar a palavra. Porque Cornélio não é salvo, nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas o Senhor olhou para ele e viu toda a sinceridade dele, mas ele ainda não era salvo.
Cornélio era um judeu prosélito. Ele adotou o judaísmo como sua religião. Mas ele não era judeu de natureza. Ele era um gentil, a palavra diz isso. Mas ele seguiu o judaísmo. E a Bíblia diz que aquele homem foi tão aplicado que muitos dos judeus testificavam a respeito de Cornélio. Mas mesmo Cornélio sendo tão sincero, não era salvo. Por quê? Porque não conhecia o plano de salvação. Então o anjo, quando aparece para Cornélio, diz: olha, vai à casa de um certo Simão, curtidor, e lá você vai encontrar Simão Pedro, e você precisa ouvir as palavras dele. Qual o mistério dessas palavras? Porque na Bíblia Sagrada ninguém pode ser salvo se não ouvir as palavras de Deus. Aleluia. Essa, sabe, é o milagre do Evangelho de Cristo. Então aqui na palavra do Senhor Jesus, para que essa multidão pudessem aceitar Jesus como seu Salvador, eles precisavam ouvir a mensagem do Evangelho. Então Pedro, segundo a palavra, fala para eles a respeito do Evangelho. Eu vou novamente repetir a leitura, ok? Versículo 1 desse capítulo 4 de Atos diz: e estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dos mortos. Então, quando aquele homem, aquele coxo, foi curado e a multidão se ajunta a ele, Pedro entende mais João, que ali ele tem uma grande oportunidade para falar daquele que fez o milagre, que é Jesus. Então ele começa a discursar, a ministrar a palavra de Deus, e essa palavra que é ministrada dá a esse povo que está aberto à fé, e com essa fé a Bíblia diz que eles creram, aceitaram Jesus, e consequentemente quase 5.000 pessoas foram salvas. Aí nós voltamos para aquilo que diz a Bíblia: pela graça sois salvos. Ou seja, quem salva é a graça. Mas o que é que a graça usa para salvar? A fé. Fé que é dada pela palavra quando o pecador escuta e a recebe com o coração aberto. Aí é salvo. Ainda dentro da palavra do Senhor, eu quero ainda mastigar alguns versículos a mais, para que você veja e você entenda a importância de se levar o Evangelho, para que essa fé, a fé de Deus sobrenatural, entre no coração daqueles que escutam. Também na palavra do Senhor, ainda dentro desse mesmo princípio, nós temos um relato aqui de Filipe, ou seja, do ministério de Filipe, no capítulo de número 8 do livro de Atos. Capítulo 8 do livro de Atos. Nós vamos ler o verso 12, ok? 8:12. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Vou repetir novamente a leitura. Mas como crescem em Filipe, não era à toa que eles já estavam crendo. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Olha o verso que segue. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se fazia, estava atônito. Esse é o evangelho que Filipe leva ali em Samaria. Filipe também ali em Samaria, para que aquele grupo de pessoas fossem salvos, e até esse Simão. A Bíblia diz que Filipe deu a eles o evangelho, pregou o evangelho.
Então você vai observando na palavra que era essa a maneira de levar aos perdidos a salvação. Por quê? Porque existe um princípio envolvido. Ninguém é salvo se não tiver fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra. Então eu preciso dar ao pecador o plano de salvação, ou seja, falar que Jesus é o único Salvador. Então, se essa pessoa aceitar essa palavra e crer nessa palavra, essa pessoa é salva. Ninguém será salvo se não ouvir o Evangelho. Então, através do ministério também de Filipe, a gente vê esse princípio também da palavra sendo pregada e o Senhor alcançando os perdidos, ou seja, dando a eles a salvação, porque eles receberam a fé que vem através da palavra. Ainda que em Atos, no capítulo 11 do livro de Atos, no verso de número 13 e 14, ok? Eu quero que os amados irmãos entendam algo. Nós pulamos aqui o capítulo 10 e parte do capítulo 11. O que acontece é que nesses dois versículos, Pedro está falando com os apóstolos e com os irmãos. Porque quando Pedro foi chamado para ir à casa de Cornélio, Cornélio era um gentil. Ele tinha adotado a religião judaica, mas ele era um gentil. Pedro sobe e come com ele, conversa com ele. Nós sabemos daquele relato, onde eles foram batizados com o Espírito Santo. Então, quando os apóstolos e os irmãos souberam que Pedro subira ali com os irmãos e sentaram com incircuncisos, que é o povo gentil, e comeram com ele, então eles quiseram saber de Pedro por que ele tinha feito isso. Porque não havia entendimento ainda na igreja. Nós lemos a palavra e pensamos que eles entendiam tudo. Você sabe que aquela igreja, aquelas igrejas, eles não entendiam tudo daquilo que estava escrito. Deus, ele vai revelando as coisas aos poucos. Hoje há muitos cristãos, boas pessoas, pessoas inteligentes, mas estão fechados para a graça. São pessoas que aceitaram a graça, mas eu digo fechado para a luz que a graça quer trazer mais sobre eles. O entendimento que a graça quer trazer para os cristãos. Porque a graça é infinita, a palavra de Deus é infinita. Deus quer trazer mais luz, mais conhecimento. E o que acontece? Na maioria das vezes, se fecham e não deixam que o Senhor traga entendimento. O Senhor tem levantado homens e mulheres que têm conhecido algo que está na palavra, que muitos outros não conhecem. E quando aquele que não conhece escuta daquilo que ele desconhece, eles não param para analisar se eles realmente não sabiam daquilo, se aquilo é uma revelação que Deus está trazendo através da sua palavra. E eles se fecham e não deixam Deus revelar a eles também. Os apóstolos chamaram Pedro e queriam ouvir Pedro. Por que ele subiu? Porque Pedro subira para sentar, comer com os gentios, sabe, manter essa comunhão, se era proibido entre os judeus. Por quê? Então, quando Pedro é chamado, no capítulo 11, no versículo de número 1, diz assim: e ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam lá na Judeia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus, e subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles. Então eles queriam que Pedro se explicasse. Amado, ninguém sabe tudo. Não existe pregador, seja homem ou mulher, na face dessa terra, que saiba de tudo
que se refere aos mistérios de Deus que estão aqui nessa palavra. À medida que nós vamos sendo sinceros, obedientes, e a gente vai buscando a Deus, Ele vai revelando. Ele revela aquela pessoa, não é porque ela tem muito dinheiro, não é pela posição, é porque são pessoas que se abrem para Deus, para a graça. São pessoas que querem realmente conhecer. Então o Espírito Santo começa a descortinar a palavra e começa a ensiná-lo. Não é algo diferente da palavra, é aquilo que está na palavra que muitas vezes a maioria dos cristãos não estão vendo. E então a maioria daqueles que não estão vendo começa a se escandalizarem, sabe? Eles começam a dizer: mas como é que pode isso? Eu não vi isso. Você não viu isso porque você não entende tudo da palavra. Eu não entendo tudo da palavra, mas eu me mantenho aberto para a palavra. Eu me mantenho aberto para a graça. No dia que eu me fechar, achar que eu sei tudo, a graça não pode mais me ensinar. É por isso que a graça não está ensinando a muitos, porque eles estão fechados, achando que sabem tudo. Quando nós começamos a pensar que sabemos tudo ainda, a Bíblia diz: ainda não sabemos como convém. Sempre terá, amado, se Cristo não vier antes arrebatar a igreja e a nossa geração passar, aqueles que vão vir ainda vão estar descobrindo grandes segredos dentro da graça. A graça é infinita. Então não se escandalize, porque você não sabe algo que Deus revelou a um outro filho dele. Se não sabe, vamos analisar à luz da palavra se aquilo realmente está em linha com a palavra. Então tudo bem, estavam corretos de mandar chamar Pedro, queriam saber o porquê. E Pedro, quando vai até aquele lugar, falar com os apóstolos, falar com os irmãos, olha o que diz aqui no versículo 13 e versículo 14 de Atos capítulo 11. Então diz assim: e contou-nos como vira em pé um anjo. Pedro está falando o que Cornélio falou para Pedro. Então Cornélio fala para Pedro, quando Pedro sobe para estar com Cornélio. Então Cornélio diz: olha, eu estava ali orando, eu vi um anjo. Então Pedro está passando para os apóstolos e os irmãos aquilo que Cornélio contara a ele. Então diz assim: e contou-nos, quem contou foi Cornélio. Cornélio contou a Pedro, e Pedro agora está contando os apóstolos e os irmãos. E contou-nos como vira em pé um anjo. Isso foi o que Cornélio viu em sua casa. E lhe dissera: envia varões a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Olha que coisa linda agora. O qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. Isso aqui é a prova que Cornélio e a sua casa não eram salvos. Porque o anjo disse, aqui é uma revelação maior. Se você ler o capítulo 10 e você ler parte do 11, você não vai conseguir ter tudo daquilo que o anjo disse. Mas quando Pedro começa a falar com os apóstolos e os irmãos, ele traz um outro detalhe que o capítulo 10 inteiro de Atos não traz para a gente. Ele diz: o anjo disse mais uma coisa. Ele disse: mande chamar Pedro, porque ele dirá a você, Cornélio, e a sua casa palavras pelas quais tu serás salvo, tu e a tua casa. As palavras que Pedro ia falar para Cornélio e a sua casa eram as palavras que iam salvar eles. Mas por que, pastor? Porque Jesus Cristo não entra dentro de ninguém. Ou seja, ninguém pode aceitar Jesus se primeiro não for dado a eles a fé que vem somente, escute, vem somente pela palavra de Deus. Então quero dizer uma coisa a você: é uma bênção de Deus trazer alguém à congregação.
para que a pessoa venha ouvir a palavra. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês: ninguém será salvo só pelo fato de ir à congregação. É a palavra que é ministrada, que a pessoa escuta, palavra de salvação, a fé que salva. É essa palavra, quando a pessoa escuta com boa intenção, com o coração aberto e ela crê, é dado a essa pessoa uma medida de fé. E é essa medida de fé que faz com que a graça entre em seu coração. Agora a gente começa a entender, porque a Bíblia diz: pela graça sois salvo. Ela podia parar aí dizendo que somente a graça é quem salva, e é ela quem salva. Somente a graça é quem salva. Mas a graça precisa de um meio para salvar. Que meio é esse? A fé. E não é a fé natural que nós vamos ver daqui a pouco. Todo mundo nesse mundo tem uma fé natural. Isso é normal. Não é essa fé natural, é a fé que Deus dá através da palavra. Novamente o verso 14 diz: o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. Eu aconselho você ler o capítulo 10 de Atos, e você observar que palavras, ou que mensagem Pedro entregou à casa de Cornélio. Se não foi centrada em Jesus como Salvador. Se você quer que alguém aceite Jesus como Salvador, você não vai levar simplesmente cura para ela. Você vai levar uma mensagem da graça, os versículos da graça, dizendo que a graça morreu por essa pessoa, é que a graça perdoou os pecados dessa pessoa, e que a graça destruiu os pecados, e que agora, se essa pessoa aceitar a graça, essa pessoa será salva. É a palavra que você dá a essa pessoa, a palavra de Deus, que dá fé a essa pessoa, e com essa fé a pessoa começa e ela pode aceitar Jesus como Salvador. Então isso aqui é a prova. Aí, quando eu comecei a estudar esses textos, eu comecei a ler o capítulo 10 de Atos, e eu comecei a ver a história, ou as virtudes de Cornélio. As virtudes de Cornélio são maiores do que a maioria dos cristãos. Estou falando dos salvos. As virtudes de Cornélio eram maiores do que a maioria dos salvos de hoje em dia. É até uma vergonha para a gente. Porque quando o anjo apareceu para ele, olha, era um homem que jejuava, era um homem que diz que de contínuo orava a Deus, era um homem que fazia esmola, ele era caridoso, ele tinha uma vida, pelo menos em âmbitos naturais, que era muito bom. Então parece que eu estou vendo Deus olhando para aquele homem, com tantas atitudes boas, mas segundo a palavra diz, que as palavras de Pedro era que ia salvar ele. Deus olha para aquele homem tão virtuoso e vê que aquele homem não é salvo, porque não era a lei, era a graça, e ele não conhecia a graça. Mas o Senhor sabia que em determinado lugar tinha alguém que conhecia a graça, e esse alguém tinha o evangelho da graça. Então o anjo aparece, o Senhor envia um anjo, porque ele ama aquele homem, e ele quer alcançar aquele homem. Mas Deus não pode fazer mágica para alcançar o homem. Deus tem que usar o mecanismo de ajuda de Deus. Então Deus usa a palavra, e Pedro é o enviado de Deus para levar a palavra para aquele homem. Então quando Pedro está ali na casa daquele homem e começa a falar da graça, automaticamente esse homem aceita, não somente ele, mas a casa dele. E quando ele aceita, amado, automaticamente eles falam em línguas estranhas, são batizados com o Espírito Santo. Sabe, isso na frente de Pedro. Em um certo relato de Pedro, no capítulo 10, Pedro relata dizendo: como pode a gente recusar a água, que era o batismo nas águas,
Para essas pessoas que, do mesmo modo que a gente, receberam o mesmo dom. Se Deus deu a ele, imagine, se Deus deu a ele o mesmo dom que deu a nós no princípio, quem sou eu para recusar a água, ou seja, para não batizá-los na água? Pedro viu que Deus realmente tinha apoiado tudo aquilo. Porque se você estudar a Bíblia Sagrada, a fórmula de Pedro era: arrependei-vos, cada um seja batizado em nome do Senhor, e recebereis o dom. Veja que na ordem de Pedro, o batismo no Espírito Santo vinha em terceiro plano. Arrependei-vos, cada um seja batizado em nome do Senhor, é batismo nas águas, e recebereis o dom do Espírito Santo. Mas na casa de Cornélio, Deus não colocou o dom, ou seja, o batismo no Espírito Santo, em segundo plano. Ou seja, em terceiro plano, Deus colocou em segundo. Olha como era a ordem no capítulo 2 de Atos, no verso 38. Olha como foi que Pedro, olha a ordem dele. Disse-lhes Pedro, quando Pedro está discursando, no capítulo 2 de Atos, ele diz assim: disse-lhes Pedro, arrependei-vos. Essa é a entrada para se aceitar Jesus. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus, é batismo nas águas. Olha o que diz aqui, no caso, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Por que Pedro está discursando assim? Porque ele está discursando para as nações que estavam presentes ali no dia de Pentecostes, que viram eles falar em língua. Então Pedro fala de Jesus e diz: agora para vocês é assim, olha, vocês se arrependam, vocês sejam batizados em nome do Senhor, que é batismo nas águas, aí vocês também recebem o mesmo dom. Terceiro plano, quando Pedro está na casa de Cornélio, a Bíblia não diz que eles passaram pelo batismo nas águas. Eles ouviram a mensagem do Evangelho. Na presença de Pedro, aquele povo foi cheio do Espírito Santo, falou em línguas antes de descer as águas. Quando aquilo acontece, Pedro diz: Deus confirma que está com os gentios, e se Deus deu a eles o mesmo dom que deu a nós no princípio, quem sou eu para recusar a água para que eles não sejam batizados nas águas? Pedro foi lá e batizou nas águas. Para ser batizado com o Espírito Santo, não é obrigado ser batizado nas águas. É preciso que essa pessoa tenha aceitado pelo menos a graça, que é Jesus. Mas o foco da mensagem principal é que Cornélio aqui, com relação a Cornélio, não poderia ser salvo se alguém não falasse de Jesus para ele. As palavras, não é lindo, amado? As palavras que Pedro deu a ele foram as palavras que salvaram. Por quê? Porque Pedro falou as palavras da graça que salva. E quando Pedro falou, eles aceitaram a graça, porque receberam a fé para aceitar a graça. Então, o pecador, para poder aceitar Jesus, ou para poder ser salvo, eles precisam da fé que salva. Existe uma fé chamada a fé que salva. Ela é dada ao pecador quando eles escutam a palavra com sinceridade, coração aberto. Quando Deus envia um de nós para falar para eles, eles se abrem, é dado a eles uma medida de fé, uma fé para se salvar. Agora, nós podemos entender porque vamos prestar contas. Porque se eu e você não pregarmos e não falarmos da graça, ninguém será salvo. Ou seja, aqueles que ainda não aceitaram Jesus, não vão aceitar. Porque precisam ouvir a palavra, ok? Então pare com seus familiares. Não pode forçar. Você já sabe, espere um momento mais certo. Com um colega seu, com alguém que se colocar diante de você, fale do Evangelho, para que essa pessoa adquira a fé, através da palavra, e possa aceitar Jesus como Salvador.
Amados, nós vimos aqui alguns versículos que nos esclarece que o pecador precisa ouvir a palavra para receber a fé e ser salvo. Mas e com relação à igreja? Vamos ver algo em Romanos capítulo 12. Somente um verso. Romanos capítulo 12. Vamos ver aquilo que a palavra fala. Enquanto a gente vai se aproximando. Ok. A gente vai se aproximando para entendermos melhor o dom da fé. Então é importante que a gente entenda sobre a fé, para se aproximar do dom da fé, para você entender a diferença, ok? A gente viu a fé que o pecador recebe através da palavra, que faz com que eles sejam salvos. Agora em Romanos, capítulo de número 12, o verso 3 diz assim: porque pela graça que me é dada, eu digo a cada um dentre vós, está falando com a igreja, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um de vós. Ele está falando com a igreja. Quando você aceita Jesus, ok? Existe uma medida de fé que é dado através da palavra e ela faz com que você aceite Jesus. Quando você aceita Jesus como Salvador, uma medida de fé é colocado à sua disposição dentro do seu espírito. Você recebe, todo crente recebe. Todo aquele que aceitou Jesus como Salvador, ele tem uma medida de fé com ele. Isso é uma fé sobrenatural. Não confunda fé natural com fé sobrenatural. Essa medida de fé que todo crente tem, ela não é o dom da fé, mas é sobrenatural também. Por que a gente fala de fé sobrenatural? Porque quando a gente começa a ler a palavra do Senhor, eu volto já aqui, amado. Então vou ler aqui um versículo. E isso traz um esclarecimento no Evangelho de João. Veja, eu sei que a maioria entende a respeito desta palavra. Mas é preciso, amados, que se leia para que aquilo fique muito mais explicado e muito mais entendido. Então diz assim a palavra do Senhor. E eu vou ler Evangelho de João, capítulo 20, o verso de número 29 da palavra do Senhor. Diz assim. Vou ler do 28 para que a gente possa chegar ao 29. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me vistes, crestes? Porque me viste, tiveste fé? Ok? Bem-aventurados os que não viram, mas creram. Você tem dois tipos de fé aqui dentro. O Senhor disse a Tomé: porque tu me vistes, tivestes fé? Porque tu me viste, crestes? Ou seja, tu tiveste fé porque viu. Aqui nós podemos aprender algo. Todo ser humano tem esse tipo de fé. Não precisa ser cristão para ter esse tipo de fé. Todos na terra têm esse tipo de fé. Amado, qualquer pessoa pode passar numa avenida e vai olhar para um lado, para o outro, para ver se não vem nenhum veículo, né, para que possa causar algum dano a ele. Então a pessoa olha para um lado, para o outro, ela viu, é a mesma coisa de Tomé, ela viu, disse: olha, não vem nenhum veículo, vou passar. Então ela passa confiante, que não vai ser atropelada, porque ela tem essa crença. Isso é uma crença pela Bíblia, porque ela viu. Quando você senta-se em uma cadeira, você vê a cadeira, então você vê e você crê, e aí você senta.
Ok? Então isso é fé, mas ela é fé natural, ela é uma fé que ela é baseada naquilo que se vê, naquilo que se toca, naquilo que se, sabe, naquilo que se cheira, vamos dizer assim, naquilo que escuta. Ela é uma fé baseada nos sentidos físicos, que não tem nenhum erro. Devemos continuar assim, utilizando nossos sentidos físicos para ver, para ouvir, para tocar. Só que, às vezes, esses sentidos físicos, eles querem, na verdade, dizer que a palavra não é verdadeira. Ora, você ora a Deus e pede algo a Deus. A Bíblia diz que Ele ouviu sua oração, atendeu seu pedido, mas seus olhos dizem assim: mas aonde está Ele? Os seus olhos não vê imediatamente. Por isso passa uma mensagem para você e diz: eu não creio. Eu não creio. Quando Ele passa essa mensagem para você: eu não creio. Aí, amado, como Ele está agindo de encontro à palavra que diz que Deus ouviu a tua oração, você tem que andar pelo invisível e não olhar agora para os seus sentidos que estão dizendo que a bênção não foi dada a você. O Espírito Santo está em mim, está em você que aceitou Jesus, mas você olha e você não vê. Quando você olha e não vê, sua visão, seus sentidos físicos dizem: ele não está, porque não vê. Porque os nossos sentidos físicos só crê naquilo que vê, que toca, que pega. Foram criados dessa maneira. Mas Deus nos deu aquilo que podemos chamar de sexto sentido. Ok? É a maneira de chamá-lo. Sexto sentido. A Bíblia não chama assim, mas vamos chamá-lo assim, sexto sentido. Que é aquele sentido que crê naquilo que a palavra do Senhor diz, independente dos outros 5 sentidos não acreditem. Então esse é um tipo de fé natural. Ela serve para esse âmbito, para resolvermos questões, para vermos, sabe, visualizar, pegar, tocar, experimentar, ouvir, tudo bem. Então o que acontece aqui? Esse é um fato. Jesus tinha aparecido e os discípulos tinham visto Jesus ressuscitado, mas Tomé não estava presente. Então o que aqui acontece? Os discípulos falam para Tomé depois que vê: Tomé, o Senhor ressuscitou. E ele diz: eu não creio. Eu sei que às vezes é muito fácil a gente dizer Tomé é incrédulo, mas Tomé sabia, os seus sentidos físicos sabiam que Jesus, ele foi totalmente moído. Ele sabia que ele apanhou, surra que muitas vezes até matava, ele foi cortado. O sofrimento que ele passou, colocado numa cruz, suas mãos que foram pregadas, a lança que transpassou, seus pés também que foram pregados, que ele verteu todo o sangue. Então Tomé, sabe, esses sentidos físicos de Tomé criava esse quadro, que foi um quadro real. Então quando os discípulos dizem assim, ele ressuscitou, tudo isso entra em jogo, e vem aquela imagem, aquela figura, mas como pode? É difícil, tendo essa imagem, acreditar numa coisa que os seus sentidos não dizem. Mas quando ele está diante de Jesus, que ele vê, o que é que acontece? Os sentidos dele voltam e diz: realmente, ele ressuscitou porque ele está aqui. Então Jesus diz a ele, e usa essa palavra: porque tu me vistes, creste? Ou seja, você só teve fé que eu ressuscitei, ou só acreditou porque você me viu. Em outras palavras, Jesus não disse que isso não era fé. Ele afirma que é fé, mas fé no que vê. Aí Jesus fala o que aqui? Ele explica que existe um outro tipo de fé. Ele diz: bem-aventurados que não viram, mas tiveram fé, ou seja, creram. Esse é o tipo de fé que a igreja do Senhor Jesus deve andar. A gente não vê o Espírito Santo, mas nós cremos que Ele está aqui, porque a palavra diz assim. Ainda que os nossos olhos não vejam que a presença do Senhor está no nosso meio, mas Ele, através da palavra, disse: onde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas, eu estarei no meio deles. Então nós cremos nisso.
Não cremos porque estamos vendo, mas cremos porque a palavra está dizendo. Nada deve ser mais real, nem para mim, nem para você, mais real do que a palavra. Usufrua dos 5 sentidos físicos. Amém? Mas no dia que ele quiser contradizer a palavra de Deus, não aceite eles. Porque eles estarão mentindo para vocês nesse dia. Porque a palavra é a verdade de Deus. Então, existe um tipo de fé natural, que é aquela fé que vê e crê. Quando a gente está lendo Romanos 12, esse tipo de fé não é essa fé que vê e crê. Não é essa fé que toca para crer. Não é essa fé que escuta para crer. Essa aqui é uma fé sobrenatural. Ela é dada quando a gente aceita Jesus. Nenhum crente recebe mais do que o outro. Todos recebemos uma porção. A Bíblia chama uma medida. Se é uma medida, não é algo ilimitado. É uma parte. É uma parte ou uma medida da fé. É fé do tipo de Deus. Essa fé fica no nosso coração. Ela fica no nosso espírito. É por isso que quando um crente diz, eu não tenho fé, ou ele não entende a palavra para falar assim, ou se ele ouviu a palavra, amado, ele é muito, posso dizer assim, desleal aos princípios de Deus. Uma pessoa nascida de novo, ela não pode dizer eu não tenho fé, porque para não ter esse tipo de fé, só se não nasceu de novo. Porque se nasceu de novo, estou falando de ser religioso, estou falando de nascer do Espírito Santo. Se nasceu do Espírito Santo, todos recebem uma medida de fé. Veja que essa medida de fé, ela é dada a todo cristão. Olha o que diz aqui, verso 3, vou ler novamente, do capítulo 12 de Romanos. Porque pela graça que me é dada, eu digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Quer dizer que não ficou um cristão que ele não tenha repartido. A cada um. Agora lembre, quando você estuda a respeito dos dons espirituais, lembra? Os dons espirituais, a Bíblia não diz que o Espírito Santo dá todos os dons a todo cristão, não é assim? A Bíblia diz, a um é dado palavra do conhecimento, a outro já é dado palavra da sabedoria, a outro já é dado discernimento de espírito, a outro já é dado o dom da fé, a outro já é dado operações de maravilha, a outro já é dado dons de curar. Veja, nem todo mundo tem todos os dons. Agora vamos entender. Se nem todo cristão tem todos os dons, isso quer dizer que nem todo cristão tem o dom da fé, não é isso? Existe o dom da fé especial, listado na palavra do Senhor, como um dos dons espirituais, o dom da fé especial, ok? Só que esse dom da fé especial, ele não é dado a todo crente. Mas essa fé, que está listado em Romanos 12, 3, é dado a todo crente. Amado, não precisa muita coisa para entender. Essa fé de Romanos 12, 3, que é repartida a todo cristão. Essa fé, embora seja sobrenatural, não pode ser a mesma fé igualzinho ao dom da fé. Ela tem que ser diferente. Porque um é dado a todos e outro é dado a um e a outros não. As duas são sobrenaturais, ok? As duas vêm de Deus.
Mas uma que é uma medida vem para todo cristão, e a outra para aquele que o Espírito Santo quiser distribuir. Quem tem o dom da fé, que o Espírito Santo deu, que é um dos 9 dons espirituais, tem essa fé, porque essa fé é dada a todo cristão, e tem o dom da fé especial. Qual a diferença dos dois? O dom da fé especial e esta fé. As duas vêm de Deus e as duas são espirituais. Só que o dom da fé é uma porção de fé espiritual muito maior do que essa de Romanos 12, 3. Você não pode fazer com esta fé de Romanos 12, 3 aquilo que o dom da fé pode fazer. Você entende? Essa fé, ela é menor. Existe fé menor, pastor, e fé maior? Jesus ensinou o tempo todo a esse respeito. Quando seus apóstolos, discípulos estavam descrendo, ele dizia: homens de pequena fé. Quando ele encontrava alguém que confiava inteiramente na palavra, diga somente uma palavra, e ele dizia assim: nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Jesus estava falando que existe fé maior e fé menor. O dom da fé especial, que está listado nos 9 dons espirituais, o dom da fé especial a todo crente. Geralmente, quando você vê as ressurreições, esse dom está operando. É por isso que não há tantas ressurreições no meio do povo de Deus, porque esse dom não está presente na vida de todo cristão. Mas essa fé, que é aquela medida de fé que o crente recebe quando aceita Jesus, está presente, mas ela não pode fazer certas coisas, porque certas coisas precisam de um nível de fé maior. Não fique triste. Essa medida de fé, que está listado em Romanos 12, 3, pode ser aumentada. Como ela é aumentada, pastor? Pode ser aumentada ao ler a palavra, entender. Quando você está ouvindo a palavra e está entendendo, essa medida de fé está aumentando. Ok? Então, nós perdemos muito quando não lemos a Bíblia todo dia. Perdemos muito quando negligenciamos a palavra. Porque perdemos a oportunidade da nossa medida de fé, que ainda não é o dom da fé, mas a medida de fé aumentar. É por isso que a gente encontra no meio do povo de Deus uns mais firmes na crença e outros menos firmes. Porque um cultivou, porque todo mundo recebeu, mas o que você faz com o talento que você recebe de Deus? Você precisa cultivá-lo, ok? Para que ele aumente. Você não pode crescer na justiça de Deus, mas a medida de fé que Deus deu a você, ela pode aumentar. Depende de você, não depende de mais ninguém. Depende de você ouvir a palavra. Na hora que estiver ouvindo a palavra, dormir não funciona. Na hora que a palavra está sendo ministrada, você se desconcentra, também não funciona. Você precisa estar ligado à palavra, pedir ao Senhor para entender a palavra, porque eu sei que não é somente pelo som da palavra. Há quem nunca entendeu que a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ok. Mas um ouvir da palavra que não traz entendimento, também não consegue aumentar a fé. A fé vem pelo ouvir quando se compreende a palavra. É por isso que na palavra está escrito: se a fé vem pelo ouvir, todavia eles não ouviram. A resposta divina é: eles ouviram por certo, mas não compreenderam. Por isso não tiveram, ou seja, a fé não nasceu nele, não cresceu, porque não compreendeu. Então não é só o barulho.
Você precisa compreender, porque quando você está lendo a palavra em casa, no seu lar, na maioria das vezes você não está lendo em voz audível. Simplesmente você está passando ela aqui com os olhos, mas está recebendo a mensagem que está passando pelo cérebro. Então não tem som nenhum. Mas o entendimento que entra, mesmo sem som, faz com que sua fé aumente. Então não é a questão do som, é a questão do entendimento da palavra do Senhor. Então, amados, é preciso falar sobre os tipos de fé, para podermos entender os tipos de fé e chegarmos ao dom da fé, para você entender que estamos falando de algo totalmente diferente. Estamos falando de uma fé que é sobrenatural, mas nem todo crente tem. Ok? Alguns homens de Deus, além daquilo que diz a palavra, nós temos testemunho de homens que tinham o dom da fé. Smith ressuscitou, registrado em umas 23 pessoas, mas eu soube que alguém disse que ele ressuscitou muito mais de 23. Ele tinha o dom da fé operando nele. Eu achei interessante que Smith disse uma coisa, e eu acho bem interessante, que ele disse que começava muitas vezes com a simples fé que eu e você, que todo crente tem. Ele só começava crendo dessa maneira, e eu não aceitava menos do que aquilo que a palavra diz. E eu dizia, eu creio na tua palavra, Senhor, eu creio no Senhor. E ele disse, quanto mais ele se apegava a essa palavra, de repente, um tipo de fé sobrenatural se apoderava dele. Ele disse, aí era diferente. Aí era diferente. Ele disse, a impressão que tinha era que o que ele dissesse acontecia, porque é um outro nível de fé. Aleluia. São dons de poder. Na palavra do Senhor, eu quero ler com você ainda, ok? É uma maneira passiva do dom da fé operar, mas o Velho Testamento nos mostra o dom da fé operando, não somente esses versículos, mas nós temos um relato, e muitas vezes nós não entendemos como aquele homem conseguiu aquilo. Nós vamos ver na história de Daniel, lá no livro de Daniel, no capítulo de número 6, nós vamos ler do verso 16 até o 23 e a gente encerra, tá bom? Vamos ler somente até aqui, e aí a gente encerra no nome do Senhor Jesus. No livro de Daniel, capítulo 6, verso 16, nós vamos ler até o 23. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Preste bem atenção, que às vezes nós queremos o benefício do Senhor, nós queremos a operação de Deus em nossa vida e deixamos passar aquilo que os homens e mulheres de Deus fizeram. Olha, até o próprio rei sabia, a quem tu continuamente serves. A vida de Daniel era voltada inteiramente para Deus. Ele não era cristão somente quando estava lá em sua consagração, era no dia a dia. Daniel era reconhecido, até o rei sabia que ele servia a Deus continuamente. Nós precisamos, amado, consagrar mais a nossa vida a Deus. Sabe, enquanto você tiver preguiça de ir a cultos para ouvir a palavra de Deus, enquanto você se deixar levar pelo enfado, o enfado, eu vou ler a palavra, dá um enfado, enquanto você se deixar, porque eu uso essa expressão se deixar, porque existe um poder em você. Escute, existe um poder em você operando, lhe dando a capacidade, a habilidade, a força para fazer tudo aquilo que você se dispuser a fazer no Senhor. Então é que muitas vezes a maioria se entrega. Eu não tenho cabeça para isso.
Enquanto ficar falando isso, não vai ter mesmo. Mas se você disser, eu vou aprender, eu vou ler, você vai fazer. Aprenda a servir a Deus continuamente. Verso 17 diz: e foi trazida uma pedra, e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel, e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio, e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. Tem um carinho muito grande por Daniel. Foi tudo uma armadilha aqui para pegar Daniel. Vocês sabem e vocês já leram essa história. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando, o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Verso 23, preste bem atenção. Então o rei muito se alegrou em si mesmo, e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Porque teve fé no seu Deus. Agora, eu não gosto de falar aquilo que a Bíblia não diz. Mas em poucos momentos a Bíblia dá permissão, sem que a gente venha ferir os princípios de Deus. Porque triste é quando o camarada prega e fala de uma coisa, sabe, de uma maneira tão concreta, daquilo que a Bíblia não diz. Agora imagine, eu vou fazer com que você chame a sua atenção para que você comece a meditar. Só em estar na presença de um leão, humanamente falando, se estremece. Só em estar na presença de um cachorro, que você sabe que ele é de uma raça brava, ok? O nosso homem exterior já reage diferente. Agora imagine que esse homem foi lançado na cova dos leões. Eu digo uma coisa: a maioria morria só de saber que ia ser lançado. Esse homem passou lá a noite inteira. Eu quero dizer, a Bíblia diz no verso 23, que ele creu em Deus. Você acha? Eu vou chamar a sua atenção para aquele dom da fé. O dom da fé não, vou chamar a atenção para aquela medida da fé que a gente recebeu quando aceitamos a Jesus. Você acha que uma medida de fé desse nível consegue permanecer na presença desses leões? Amado, esse nível de fé que todo crente tem, não dá. Embora a Bíblia não tenha falado, mas tenha dito que ele crera no Senhor, não tem como ter sido uma fé que é espiritual, mas que todo cristão tem. Tem que ter se apoderado desse homem uma confiança sobrenatural. Tem que ser algo além da normalidade. Esse homem, ele deixou uma fé passiva, uma fé que recebe, atuar nele, que esse camarada, ele descansou lá, junto com os leões. Amado, não é diferente. Você acha que quando Davi
saiu para defender aquela ovelhinha, que ele disse que tomara da mão do urso e outra vez tomara da mão do leão. Você acha que Davi não tinha com ele uma segurança, uma coisa além de uma compreensão natural, uma certeza muito maior do que aquelas que geralmente a maioria dos crentes tem? Davi, quando foi brigar com o gigante, ele sabia o que tinha passado com ele lá atrás. Foi a mesma coisa, aquele camarada, quando Davi corre de encontro a ele não foi de uma maneira natural, não. Era uma confiança sobrenatural que o tomou e ele partiu. Ele tinha total confiança, e não pode ser esse nível de confiança que é bom, que na maioria das vezes está na vida dos cristãos. Escute, é bom, mas eu estou querendo dizer aqui que esse dom da fé, ele é uma confiança, é uma fé muito maior do que aquilo que geralmente os crentes sentem. Esse homem ficar a noite inteira na cova dos leões famintos. Aleluia. Esse homem ficou tranquilo. Amado, não pode ser uma confiança, ainda que sobrenatural, mas em um nível menor. O dom da fé estava operando nesse momento. Aleluia. É por isso que algumas coisas você lê e você, meu Deus, não é tão fácil, porque precisa de uma porção maior, ok? Mas deixa eu dizer uma coisa para a gente encerrar. Se você nunca se ousar em andar pela fé nesta porção que Deus te deu, se você nunca se ousar enfrentar, confiando com relação às circunstâncias e todo o ataque que vem contra você, você não se ousar andar por essa fé e essa medida de fé que Deus repartiu a você, você nunca consegue provar aquilo que Deus tem para você, porque Ele não vai dar a todos, mas Ele está querendo derramar em muitos dos seus filhos, mas eles precisam se ousar em andar por essa fé sobrenatural que Ele distribuiu para a igreja. Amém? Nós vamos ficar somente até aqui, em nome de Jesus.